Agora sim. Estão me escutando bem? Sim. Tá, tranquilo. É, Deixa eu começar a apresentar a minha tela, então. Eu espero que não tenha nenhuma. Me avisa quando vocês estiverem vendo aí. Aparecendo já. Tá, beleza. É, uma das, enfim, primeiras coisas que eu queria trazer para vocês, a prova de espanhol, ela é uma prova muito de compreensão de texto. Então, eu acho que uma das coisas mais interessantes para mostrar, toda vez que eu começo essas aulas, eu começo com isso, são os falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? São as palavras que em português tem alguma palavra parecida. Então, nesse sentido, eu trouxe algumas aqui, eu trouxe 15 aqui na realidade. Eu também tenho uma lista de 50 falsos cognatos que são bons de se saber para a prova. Mas assim, como é uma aula de 1 hora e meia, eu também não quis acabar jogando coisa demais em cima de vocês. Eu acho que seria produtivo separar 15. E aí, esse documento inteiro aqui, que eu estou usando, no final dele eu coloquei o link, inclusive eu coloquei o link, 3 links. Um deles é esse para os 50 falsos cognatos. O outro é um link para essa página daqui, que ela tem um conjunto diferente de coisas importantes para se saber para a prova de espanhol. E um link também para um conjunto de vídeos no YouTube, eu acho que são 8 vídeos, todos de entre 5 e 7 minutos mais ou menos, para dar um panorama geral de como é que é a prova e o que dá para estudar. Então, se vocês, enfim, eu vou mostrar mais ou menos algumas questões, a gente vai trabalhar essas questões, eu vou mostrar, trabalhar esses falsos cognatos com vocês também, e aí, se vocês quiserem aprofundar, esse documento eu vou pedir para o pessoal passar para vocês também, e aí, se vocês quiserem, vocês conseguem estudar um pouquinho mais depois sozinhos. E aí, enfim, também sempre precisando de ajuda, só dá um grito. Então, bora nessa, pessoal. Eu vou querer escutar vocês também. Tá, Alisson, você tá com o microfone aberto. Opa, valeu. É, a, a primeira palavra, eu queria que a gente passasse por essas palavras juntos. Eu queria saber se algum de vocês saberia me dizer o que significaria essas palavras em português. Que é isso, não tem problema não. A primeira delas seria acordar-se. Vocês têm uma noção do que é acordar-se em espanhol? Pode abrir o microfone ou mandar por escrito. Bom, Relembrar? isso. Lembrar-se de algo. Acordar-se, lembrar-se de algo. Se vocês também não souberem, tá tudo bem, é só me falar. Eu não sei se. Enfim, geralmente eu faço essas aulas presenciais, então eu não tenho o poder do Google ali do lado. Sim, é lembrar-se de algo. Aceitar. Vocês sabem o que significa? Aceitar seria azeitar alguma coisa, passar azeite em alguma coisa. Então, a ação de passar azeite ou óleo.
A de baixo, aceite. Saberiam me dizer o que é? Aceite seria óleo ou azeite. Óleo ou azeite. Aí aceitar é o verbo que vem de aceite, né? Que seria passar o azeite em alguma coisa. A pedido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar todas e aí eu vou... Isso, é sobrenome na realidade. Eu vou mostrar todas e aí eu vou passar uma por uma. E qualquer coisa, se vocês quiserem parar em alguma, vocês me avisam. Eu acho que vai funcionar melhor. A pedido é sobrenome. Aula, em português, é aula, né? E aí, em espanhol, é mais no sentido de sala de aula mesmo, do espaço onde você tem a aula. Jubilado seria aposentado. Jubilado, em português, tem uma conotação de você ser... Acredito que é mais no sentido de expulso, né? E aí, em espanhol, seria aposentado. Goma, em espanhol, seria borracha. Inclusive, falando de borracha, eu não cheguei a colocar aqui, mas borracha em espanhol, escrito é borracha, lido é borracha, e aí significa bêbada. Então tem esse também. Vou até chegar a colocar aqui, já que, já que eu cheguei a comentar. Bêbada. E aí poderia ser bêbado ou bêbado, né? Borracha, borracho. Celoso, ciumento. Novela, romance. Celoso eu coloquei aqui porque, enfim, acaba remetendo ao céu e, na realidade, é questão de ciúmes. Novela seria um romance e não uma novela. Oficina, um escritório, um lugar, uma sala de trabalho e não uma oficina de mecânica. Latir é o bater do coração, então não seria o latido do cachorro que nem o meu que latiu agora há pouco. Taça é taxa, então não seria uma taça de beber. Salada é salgada, então não seria no sentido de, enfim, salada. É interessante porque também, ainda assim, é algo de comer, né? Então tem alguma proximidade, mas bem coisas completamente diferentes. Surdo é canhoto, não é um deficiente auditivo. Rico é encantador, e aí, enfim, rico pode ser usado como um adjetivo para pessoas, para comida. Su- Tu comida é rica, é, mais ou menos nesse sentido que, enfim, existem essas palavras. Como eu disse, eu montei eu coloquei lá embaixo um site que tem 50 exemplos desses daí. Eu acho interessante, se vocês forem querer trabalhar nessa questão de falsos cognatos, que, enfim, aparecem com uma certa frequência. É interessante vocês assim, nesse caso de... E assim, na realidade eu vou falar isso para todas as matérias, né? Sempre que vocês forem dar uma estudada sozinhos, anota tudo, porque a gente trabalha com, eu acho que dois tipos de memórias diferentes. A memória visual e a memória, enfim,
quando você escreve, você vai trabalhar muito melhor as coisas e vai guardar elas de uma maneira muito melhor. Então, eu sempre recomendo para vocês escreverem tudo. Então, se fosse aqui nesse caso, escrever acordar, você colocar uma linha e colocar lembrar-se de algo, e aí fazer isso com todos eles, ou se não, os que vocês podemos gravar mesmo os falsos cognatos. Como assim? Você diz escrever. É porque assim, são coisas que você vai aprendendo, né? E eu acho que não tem muito jeito de aprender isso se não memorizar, porque, olha, eu tenho alguns que ainda tenho dificuldade, mas eu morei assim em lugares que falam espanhol, então eu tive que aprender isso assim por força mesmo. Então o meu conselho é, cara, tentar lembrar do máximo possível. Eu coloquei a lista dos 50, eles são alguns que já caíram, mas assim, você pensar em alguns que caem de uma maneira mais comum, não é uma ciência exata, sabe? Esses daí são alguns dos que são mais comum, mais utilizados mais comumente na língua espanhola. Então, nesse sentido, eles podem aparecer em textos, que é geralmente o jeito que é feita a prova. Eles colocam textos ou charges, e aí você tem que ter uma leitura e uma compreensão. E aí, ter essa informação dessas palavras que parecem uma e na realidade é outra, te ajudam a compreender o texto. De uma maneira geral, essas palavras para vocês, tem alguma que vocês. Tem muitas que vocês não faziam ideia, ou a maioria é tranquila, não sei. Inclusive, eu nem cheguei a perguntar como é que é o nível de espanhol de vocês. Vocês estão optando fazer porque a parte de espanhol. Se vocês quiserem me falar, se não quiserem também tudo bem, eu sobrevivo. Entendi. Massa. Na realidade, eu até inclusive fui alfabetizado em espanhol. Eu aprendi a escrever em espanhol. Eu morei na Argentina um tempo. Então, eu me sinto bem à vontade, na verdade, com o espanhol. Às vezes, inclusive, melhor do que português, por isso que eu não dou aula de português. Ai, ai. Bom, vamos passar então eu separei 5 questões aqui para gente trabalhar. Então, o jeito em que as questões são feitas, eu acho que no geral é interessante vocês terem essa prática para a maioria das questões de interpretação de texto. Eu acho interessante vocês começarem lendo a pergunta para depois começar a ler o texto. Então, eu vou ler a pergunta com vocês. A pergunta no texto, alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra límpia. Essa expressão indica que
além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura. Então, o que dá para entender é que o texto fala sobre a construção de altos edifícios, né? Isso daqui fica claro aqui. E ele quer que a gente entenda o que límpia significa no texto. Ele fala que, além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura, e aí, enfim, algum tipo de estrutura que eles usam para tratar os altos edifícios, parece. Eu acho que, assim, o que eu faria seria já, a palavra límpia é a parte importante do texto, para a gente responder essa pergunta. Então, eu já iria sublinhar a palavra límpia para prestar uma atenção maior no momento que passar essa palavra. Eu vou ler o texto com vocês. O nome do texto é Revolución en la Arquitectura China. E, enfim, vou ler aqui. Levantar rascacielos en 19 días. Un rascacielos de 57 pisos no llama la atención en la China del siglo XXI, salvo que se haya construido en 19 días, claro. Y eso es precisamente lo que ha conseguido Broad Sustainable Building, BSB, una empresa dedicada a la fabricación de purificadores de aires y de equipos de aire acondicionado para grandes infraestructuras, que ahora se ha empeñado en liderar una revolución con su propio modelo de arquitectura modular prefabricada. Como subraya su presidente, Zhang Yue, es una fórmula económica, ecológica, segura y limpia. Ese último término, además, lo utiliza tanto para referirse al polvo que se produce en la construcción, como los gruesos sobres que suelen circular por debajo de las mesas en adjudicaciones y permisos varios. Quiero que nuestros edificios alumbren una nueva era en la arquitectura y que se conviertan en símbolos de la lucha contra la contaminación y el cambio climático, que es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad, sentencia. Es como montar un Lego, apenas hay subcontratación, lo cual ayuda a mantener un costo bajo y un control de calidad estricto, y nos permite eliminar también la corrupción inherente al sector, explica la vicepresidente de BCB y responsable del mercado internacional, Zhang Yan. Então, esse daqui é o texto. Eu queria, antes de passar para a questão, perguntar para vocês se tem alguma palavra que vocês não entenderam. Se tem alguma palavra que vocês não entenderam, que vocês queriam que eu tentasse traduzir aqui. Ou, inclusive, se vocês quiserem dizer para eu... Adjudicaciones. ¿Dónde está eso? Aquí. Como los gruesos sobres que suelen circular por debajo de la mesa en adjudicaciones y permisos varios. Adjudicaciones seria... eu vou pesquisar para ter certeza, mas é um termo... É um ato judicial que estabelece que uma coisa é propriedade de alguém. Então, um termo judicial. Adjudicaciones.
Para definir posse. De documento para definir posse. Gruesos. Gruesos significa grossos. Inclusive, eu pergunto se vocês entendem o que ele quer dizer quando ele diz los gruesos sobres. Nesse caso, sobres significa envelopes. Envelopes. Então, ele está falando sobre os grossos envelopes que suelen. Suelen significa costumo. Então, os grossos envelopes que costumam. Oh, eu me perdi. Que costumam circular por debaixo das mesas. Enfim, questões judiciais e para conseguir permissões em diversos pontos. Então, tem alguma outra palavra? Rascacielos, vocês sabem o que é? Rascacielos. Então, é por isso que é muito prestativo ler não, ler o enunciado antes. Ele fala no enunciado, ele dá a entender que o texto é sobre a construção de altos edifícios. Então, alguma coisa tem sobre altos edifícios. Nesse caso, ele fala sobre a construção o tempo inteiro, sobre a levantar rascacielos em 19 dias. Então, rascacielos, no caso, rascacielos altos edifícios. Que seria a tradução, na realidade literal, seria arranha-céus, né? Que aí são os edifícios altos. Arranca-céus. Não existe essa palavra em português? Então tá. Então vai ser edifícios altos. Arranha-céus. Altos. Não, piso nesse sentido seria andar. Então seria prédios de 57 andares. Então, é isso. Tem alguma outra palavra que vocês querem? Então eu vou colocar assim. Eu acho que ele me corrigiu porque eu tentei colocar tudo junto. Tem algo mais? Bom, então eu vou ler de novo a pergunta. No texto, alguns dos benefícios que se utiliza, alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra limpia. Essa expressão indica que, além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura, e aí as opções são: reduz o contingente de mão de obra, inibe a corrupção na construção civil, facilita o controle de qualidade de obra, apresenta um modelo arquitetônico conciso e otimiza os custos de construção de edifício. Eu queria saber o que vocês acham que seria
o que parece mais correto. E você, Thales? Concorda? Tá. Então, eu vou ler de novo aqui a parte na qual ele fala de limpia. Como subraya su presidente Jiang Yue, es una fórmula económica, ecológica, segura y limpia. Esse último término, aí ela abrange mais sobre a questão do limpia, né? Además, lo utiliza tanto para referirse al polvo que se produce en la construcción. Então, fala sobre a limpeza, né? Limpeza de fato, como a los gruesos sobres que suelen circular por debajo de las mesas en adjudicaciones y permisos varios. Então, esse segundo ponto é que ele fala que a limpeza é importante no sentido de limpar os grossos envelopes que passam por debaixo da mesa. Então, nesse sentido, seria assim a questão da corrupção. Ele não fala sobre reduzir o contingente de mão de obra em nenhum momento, facilitar o controle da qualidade de obra. Ele não chega a falar, ele chega a falar sobre a. Eu acho que ele chega a falar sobre isso em algum momento, mas não é no sentido de límpia. Então é por isso que pode ter ficado um pouco confuso. Quando ele fala de limpa, ele fala só sobre a questão de limpar a poeira e limpar a corrupção. E aí depois ele fala sobre isso aqui embaixo, nos permite eliminar também a corrupção inerente ao sector, mas isso daqui não foi necessariamente falando sobre o termo que a pergunta se refere, né? A resposta está aqui nessa parte, aqui em cima. Apresenta um modelo perdão, estava dando em espanhol. Apresenta um modelo arquitetônico conciso, então não tem a ver com a limpeza, e otimiza os custos de construção de edifício. Eu acho que ele também nem chega a comentar nos próprios custos. Não, ele chega a comentar, mas não é com relação à limpeza. Essa questão foi classificada como fácil ou difícil. Eu não sei te responder. Eu posso verificar depois e quando eu for mandar, eu não cheguei a ver a classificação das perguntas. Eu posso ver se eu consigo achar isso e depois, quando eu gerar o arquivo para mandar para vocês, eu mando com essas classificações. Então eu vi até que o Thaleson depois concordou que era B. Então é isso. Eu, inclusive, agora vou perguntar para vocês: está tranquilo o tamanho da letra? Vocês querem que eu dê um zoom? Eu vou aumentar um pouco assim, tá tranquilo? Ou vocês querem um pouquinho maior até? Tá, ótimo. Então, isso foi relacionado ao a questão 1. Depois eu deixo bonitinho. Inicialmente só vou deixar bold. E aí aqui eu vou colocar a questão 2. Eu não tinha falado nada na primeira
minha primeira questão, inclusive foi erro meu. Mas enquanto vocês estiverem lendo o texto, se tiver alguma palavra difícil, já mentaliza que depois vocês podem me perguntar sem medo. Beleza? Beleza. Bom, posso passar para essa segunda questão ou vocês ainda querem tratar alguma coisa com relação à primeira? Tá, beleza. Eu então vou passar para essa segunda. Vou ler primeiro aqui o enunciado. As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte. Então, ele fala sobre alguma ação solidária e ele está perguntando como é que ocorre a ação solidária que vai ser tratada no texto. Então, é isso que a gente vai ver. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas todas essas questões que eu separei são questões que tiveram no Enem. Então até coloquei o ano na qual elas tiveram. Essa daqui, as duas são de 2018. Eu acho que a maioria é de 2018, essa daqui é de 2017 e essa de 14. Eu trouxe 4 interpretação de texto e uma interpretação de charge. Então bora nessa. O título dessa é ¿Qué es la X solidaria? La X solidaria es una X que ayuda a las personas más vulnerables. Podrás marcarla cuando hagas la declaración de la renta. Es la casilla que se denomina fines sociales. Nosotros preferimos llamarla X solidaria, porque al marcarla haces que se destine un 0.7% de tus impuestos a programas sociales que realizan las ONGs, las ONG, porque se benefician los colectivos más desfavorecidos sin ningún coste económico para ti. Porque no marcarla es tomar una actitud pasiva y dejar que sea el Estado quien decida el destino de esa parte de tus impuestos. Porque marcándola te conviertes en contribuyente activo solidário. Então, joga. Tem alguma palavra aí que tá complicada? Tá tranquilo esse texto? X. X é X. Seria X. Tipo, escrever X por extenso, na real. Tanto que ele fala la X solidaria es una X. Então o X solidário é um X que ajuda as pessoas mais vulneráveis. Tem mais alguma? Casilla. Vocês sabem o que é casilla? Caixa. Seria uma caixinha. Uma caixinha. É mais no sentido de. Mais no sentido de caixa de seleção, como nas de formulários, né? Caixa de texto, talvez, fique mais claro. Então, eu posso ler as respostas? As respostas não, as opções. Tá, beleza.
As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte A. Delega ao governo o destino de seus impostos. B. Escolhe projetos que terão isenção de impostos. C. Destina parte de seus impostos para custeio de programas sociais. D. Determina a criação de impostos para implantação de projetos sociais. Ou seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente. Beleza. É isso aí. É a C, sim. Ele destina parte de seus impostos para o custeio de programas sociais. É o C porque eu vou explicar basicamente o que o texto diz, porque, enfim, basicamente a compreensão de texto é que tem algum formulário no qual as pessoas desse país preenchem. E aí, dentro desse formulário de impostos, eles conseguem marcar um X, no qual no qual eles deixam um X, e aí eles chamam esse X de X solidário. E aí, quando eles marcam esse X, eles começam a passar parte do imposto deles para as ONGs. Mas isso daí é algo que eles não pagam a mais, pelo que eu entendi. Eles só precisam marcar isso para que o governo saiba que eles querem participar ativamente em doações para ONGs. Então, é este o entendimento. Então, por isso, C, destina parte de seus impostos para custeio de programas sociais, é a resposta certa. A D determina a criação de impostos para implantação de projetos sociais. Então, não seria esse, porque ele fala a criação. Então, o imposto, ele já existe, né? Ele só encaminha o imposto para o lugar que o cidadão quer, se sente mais à vontade que seja encaminhado. Beleza? Alguma questão, alguma coisa a tratar desse daqui, eu posso passar da próxima? Tranquilo. Questão 3. Vou ler aqui o enunciado. No conto de Galeano, a expressão "ni le va, ni le viene" encerra uma opinião a respeito de cinema que... Então, Galeano, aqui ó, é o nome da pessoa, sempre fica embaixo o nome da pessoa, onde está disponível e quando que foi o acesso. Esse daqui é referenciamento. Então, Galeano é o nome do autor desse texto. E aí ele fala sobre a expressão ni le va, ni le viene, que está aqui no final. E ele pergunta o que essa opinião diz a respeito de cinema. Enfim, bora dar uma lida então. O título é El Carpintero. Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el odor de los árboles que viene, qué edad tienen, y oliéndolas sabe si fueron cortadas a tiempo o a destiempo, y les adivina los posibles contratiempos. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un video, y ve una película tras otra. No sabía que eras loco por el cine, dice un vecino. No sabía que eras loco por cine, le dice el vecino. Y Orlando le explica que no, que a él
Ni le va ni le viene. Pero gracias al vídeo, puede detener las películas para estudiar los muebles. Então tem alguma palavra que está difícil nesse texto? Reconoce. Reconoce é reconhece. Reconoce. Reconhece. Reconoce, reconhece. Tem alguma outra? Bom, eu imagino que vocês estejam preenchendo a lista de presença. Inclusive, se vocês quiserem, façam isso e aí me avisem quando vocês terminarem. Não sei se é algo rápido. Nome, disciplina, e-mail, cidade. Você tá no. Tá. Aí me avisa quando vocês voltarem aqui. Beleza, a Isa tá pronta. Inclusive, Isa, se você já tiver alguma outra palavra que tá difícil, pode já me apontar que eu falo aqui. Enquanto a gente espera o Thaleson. Lujo. Lujo é luxo. Lujo. Luxo. Orlando se deu o luxo de comprar um. Não sabe como é. Ah, sim, pois é. Inclusive, o nome do texto é Ele Carpinteiro. Então, o Orlando Goicoechea, no caso, é o carpinteiro, né? Então, ele trabalha com madeira. Enfim, eu posso passar para as opções? Beleza. No conto de Galeano, a expressão ni le va, ni le viene encerra uma opinião a respeito do cinema que a. Desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer. B. Contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando. C. Releva o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando. D. Reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes. Ou E. Evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. E aí? Nossa, daí é um pouquinho mais complicado. Tá. Ni le va, ni le viene é uma expressão que significa não importa. Ni le va, ni le viene. Significa tanto faz. O vindo ou indo não faz diferença para ele. Não importa. A expressão levar significa gostar. Você pode dizer. E aí e aí no levar é o contrário, né? Quando eu falava, enfim, espanhol todo tempo, eu usava isso. Daí se usa muito falando de pessoas. Você pode dizer guiche no me va.
que significaria a gente não bate cabeça, eu não curto ele. E aí, enfim, por isso que ni le va, ou seja, nem lhe cai bem, ni le viene, nem não lhe cai bem, significa tanto faz, não importa. Então, por eliminação, é isso mesmo, tá certo. Nenhuma delas, acho que nenhuma das outras fala nada com relação ao texto. E a evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. O filme evidencia isso, a questão do filme, porque no texto ele fala que ele comprou, se deu o luxo de comprar um aparelho para ver os filmes, né? E aí vê um filme depois do outro. E aí o vizinho fala, caramba, velho, eu não sabia que tu gostava de filme. E ele fala, velho, eu não curto, não é que eu curta filme. Isso daí não me importa muito. O que eu curto é poder pausar os filmes e analisar os móveis que estão nas cenas. Então, por isso que isso evidencia o quanto esse cara ama o trabalho dele. Porque ele até assiste filme no intuito de analisar os móveis, de analisar a arquitetura que está no filme. Então, é essa a compreensão do texto. Y ahí eso que ele diz, pero gracias al video puede detener las películas para estudiar los muebles. Beleza! Alguma outra questão com relação a essa daí, ou eu posso passar para a próxima? Inclusive, se vocês quiserem que eu passe, se tiver mais alguma palavra que apareceu, se vocês não entenderam, querem que eu coloque aqui no documento, é só falar que esse documento depois vai ser de vocês. Perdão. Quando vocês disserem que pode passar, é só falar. Aí. Beleza. Esse texto é maiorzinho e eu achei ele um pouquinho mais difícil. Mas bora nessa. No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai. Então, basicamente, a gente já sabe que esse texto vai falar sobre alguma coisa que o Mujica, que é ex-presidente, eu acho que ele foi, enfim, eu não vou saber dizer ao certo, ex-presidente do Uruguai, expressou em algum momento nos Estados Unidos. E aí, enfim, bora dar uma olhada aqui que é isso. Emotivo encuentro en la universidad pública. El entonces mandatario uruguayo recibió el cariño de sus compatriotas residentes en Nueva York e informó sobre la evolución del país, las políticas de gobierno, los avances y cuentas pendientes. Como en ocasiones similares, se multiplicaron las muestras de respeto y emoción. Una nación es un formidable sentimiento de un nuestros, dijo. Mujica empezó su discurso relatando lo recogido de otras experiencias de comunidades en el exilio. Muchos de ustedes echaron raíces, tienen hijos y no pueden cometer la agresión de descuajarle la vida. Tienen que cargar con esa nostalgia de ser de allá, pero estar acá, dijo. Estamos metidos en la lucha por mejorar las circunstancias con el sueño de que las generaciones que vengan puedan venir con más soltura, con más apoyo, dijo el presidente. Mujica se refirió a algunas críticas que reciben algunas políticas sociales. Nos acusan de que damos sin contrapartida. Nos dicen, a la gente no hay que darles pescado, sino enseñarles a pescar.
Sí, razonó el presidente. Pero cuando le afasté la caña, pero cuando le afaste la caña, le afanaste el bote. Pero cuando le afanaste la caña, le afanaste el bote. ¿Qué le vas a pedir? Para, para atrás no arreglamos. Arreglamos para adelante. Tem alguma palavra que está difícil aí? Imagino que tenha algumas. Eu já vou começar com uma que eu tenho certeza que está difícil, que é afanaste. Que seria roubar. Roubar. Outra que eu achei difícil. O texto. Isso, o texto está falando, na realidade, o texto ele é o ex-presidente do Uruguai nos Estados Unidos, falando com as pessoas uruguaias que moram nos Estados Unidos. Então, por isso que tem um pouco dessa questão de imigração. Desquarcarle seria retirar, seria retirar, despejar. Acho que retirar é mais tranquilo. E aí, enfim, nesse sentido, ele fala: muchos de ustedes echaron raíces, tienen hijos y no pueden cometer la agresión de descuajarle la vida. Enfim. Sim, nostalgia tem o mesmo significado que em português. Nostalgia. Seria enfim, algo nos sentidos de, alguns nas linhas de saudade, né? Tem alguma outra palavra? As duas que eu, enfim, achava mais difícil foram essas duas, que eu inclusive até, não vou mentir para vocês não, eu pesquisei antes de dar aula. Afanaste inclusive um termo, é uma gíria, não é tão usado não, mas como enfim, o discurso dele, né, então é texto falado que foi transcrito, por isso que tem essa palavra, esse uso. Pero cuando le afanaste la caña, le afanaste el bote. Que le vas a pedir? Então ele está falando, porra, quando tu roubou a cana dele, você roubou o barco também. Você tirou o jeito dele se porque a crítica que o pessoal faz, aparentemente, para as políticas sociais do Uruguai é que o pessoal dá o peixe, não ensina a pescar. E aí ele fala, cara, vocês roubaram a, a cana e roubaram o barco. O que vocês esperavam que os bichos fizessem? Como é que vocês querem que eles pesquem se eles não têm como pescar? Então é nesse sentido. E aí ele fala, a gente está tentando arrumar o futuro porque o passado não tem como. Tem alguma outra palavra ou vocês querem passar já para as... Ou posso passar? Beleza. Então bora nessa. No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai a.
Apoiem as políticas públicas afirmadas. B. Integrem-se ao processo de globalização. C. Cultivem o sentimento nacionalista. D. Ofereçam uma contrapartida à nação. Ou E. Tenham melhores condições de vida. Você, Isa, concorda? É, é mesmo. Tenham melhores condições de vida. Ele em nenhum momento, enfim, pede o apoio das pessoas. Ele só passa as opiniões dele e fala sobre o quanto ele só quer que o pessoal melhore as condições de vida no geral, né? E aí, enfim, basicamente isso. Integrem-se ao processo de globalização não vem ao caso. É, sim, eu entendo. Mas você tem que pensar que nesse momento ele era presidente já e ele estava nos Estados Unidos fazendo um discurso para uma universidade pública, falando sobre o quanto as pessoas que estão lá estão com saudades do pessoal que está no Uruguai e que não podem esquecer a família de lá. É mais no sentido enfim, o bem dos cidadãos uruguaios, ao invés de procurar o, o apoio em si. Mas assim, o apoio também vem desses momentos, né? Então, de certa maneira pode-se dizer que ele estava procurando o apoio, só não é algo que é dito no texto, sacou? Tem alguma outra questão com relação a essa 4? Ou eu posso. Pois é. Ou eu posso passar para o próximo. Ok. 5. E aí a 5 eu trouxe. Sempre tem algum tipo de charge, e aí eu quis trazer. Quer dizer, sempre não, perdão. Mas charges são comuns também. Então eu quis trazer pelo menos uma charge para a gente tratar. Essa daqui é do Enem de 2014. Então, o, o que ela fala é a charge é um gênero textual que possui caráter humorístico e crítico. Ao abordar o tema do uso da tecnologia, essa charge critica o. Então, enfim, fala que é uma crítica e ele quer entender qual que é a crítica que é abordada na charge, quando ele fala sobre a tecnologia. O Demer. A sequência é geralmente os mais de cima para os mais de baixo. Aqui tem uma breve pausa, né? Então essa daqui é no meio. E aí, pô, eu acho que as charges às vezes são difíceis. Porque assim, o cara fala, a charge é um gênero textual que por isso possui caráter humorístico e crítico. Aí você fala, pô, finalmente alguma coisa que vai me fazer rir, eu vou me divertir fazendo essa prova. Aí tu lê e tu fala, tá, e o humor tá onde, velho? Ai, ai, mas enfim, acontece. É, e aí, da esquerda pra direita, sempre se tiver mais de um quadrinho. Ai, ai. Mas é isso, pô. Não tem graça, mas. Mas às vezes as críticas são interessantes. Essa daí eu achei que era interessante, mas enfim. Interessante é diferente de engraçado. Ai, ai. Eu vou ler aqui. ¿Sabes qué creo? Que tanta tecnología, tanta era digital, tanto adelanto en la carrera informática
nos ha llevado a una época de deshumanización, de desesperación, de despersonalización. No coincido con vos. ¿Y a vos? ¿Quién te preguntó? Estoy hablando com mi notebook. Então, não acredito que eu ri. Então, enfim, tem alguma palavra que não tá clara? Cara, eu acabei de me dar conta que eu conheço esse cara, pô. Esse nick. Eu sei até de quem, qual que é o quadrinho. O nome desse quadrinho é Gaturro. É um quadrinho argentino. Enfim, desculpa. Tem alguma palavra que tá difícil ou vocês querem que eu já passe direto pras opções? Eu sempre esqueço a palavra. Vocês chegaram a entender a despersonalização? Despersonalização. É, tornar menos pessoal. Menos pessoal. Meio que nesse sentido do texto significa ele está dizendo que a carreira informática nos levou para uma época de despersonalização, onde a gente se importa menos com a pessoa, porque, enfim, tem a questão informática. O significado real. Bom, deixa eu ver. Despersonalização. Mas enfim, é basicamente isso. Tem alguma outra palavra que tá difícil? Em português é despersonalização. Sim. E você, Isa, concorda? D. Ao abordar o tema do uso da tecnologia, essa charge critica o A. Então, eu vou ler todas as opções. A charge é um gênero textual que possui caráter humorístico e crítico. Ao abordar o tema do uso da tecnologia, essa charge critica o A. Postura das pessoas que não respeitam a opinião dos outros. B. Tendência de algumas pessoas a interferir em conversas alheias. C. Forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a interação entre as pessoas. D. Hábito das, hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas. Ou indivíduo cujo comportamento destoa do seu discurso. Eu vi que vocês mudaram de ideia algumas vezes. Ai. Então, eu vou passar uma por uma. Postura das pessoas que não respeitam a opinião dos outros. Então, o cara fala que acha que essa questão de informática desumaniza as pessoas, e o outro brother fala, cara, eu não concordo contigo. Aí ele fala, uai, quem te perguntou? Eu tô falando com o meu computador. E aí na charge ele tá com a webcam ligada e o microfone. Então, ele de fato não respeita, mas a crítica da charge não chega a ser essa. É só algo que acontece na charge. B. Tendência de algumas pessoas a interferir em conversas alheias. Então, isso também acontece na charge, mas não é a crítica. E C. Forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a interação entre as pessoas.
Então, assim, também é algo que acontece na charge, mostra que ele está trocando ideia com a pessoa, mas não é a crítica que ele está fazendo. D. Hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas. Então, também, quer dizer, não necessariamente, né? A gente não sabe se ele está conectado há muito tempo ou não, e talvez até seja isso a crítica, mas a E, ela é muito mais certa, que ela fala indivíduo cujo comportamento destoa do seu discurso. Porque o que acontece é que ele começa falando que a gente vive num momento digital onde tem desumanização e despersonalização, e claramente ele fala isso com um tom negativo. E aí o outro cara fala, cara, eu não concordo. E aí ele fala, velho, eu não tô falando contigo, eu tô falando com o computador. Então ele tá falando justamente o que o discurso dele tá, o contrário do que o discurso dele tá falando. Ele fala sobre a desumanização, e aí quando tem um humano do lado dele conversando com ele empurra essa pessoa para longe porque ele quer continuar falando com o computador. Então, essa é a graça. Espero que agora vocês tenham rido. Então seria assim a letra E. Indivíduo cujo comportamento destoa do seu discurso. Importante a intenção, é isso aí. E aí, enfim, aqui eu coloquei o gabarito e embaixo, nesse documento, eu também coloquei os links nos três, os 50 falsos cognatos, a série de vídeos, o tópico de espanhol, e aí os tópicos seria aquilo que eu tinha comentado antes. E aí mais embaixo tem o que a gente estava fazendo lá, aqui, no caso. Olha só. Ao mesmo tempo. Então, basicamente isso. Deixa eu aparecer de novo. Pá, 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 pá. Eu podia ter deixado mais fácil esse link de achar. Espero que o. Opa, opa, calma aí. Agora foi. Foi. Tá. Eu acho que o melhor jeito é esse. Eu vou parar de mostrar a tela. E aí vocês podem, enfim, prender a minha pessoa, talvez. Porque você tem algum site com orações de falsos cognatos. Eu posso ver se eu acho. E aí eu coloco nesse link também. Se eu não achar, eu posso até fazer uma frase com cada um deles para vocês, porque, enfim, é algo que vai tomar um pouquinho de tempo, mas não tem problema, eu faço isso com todo prazer. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui no sábado, né, passar 1 hora e meia quase escutando minha voz, não sei se eu teria essa paciência. Eu vou passar o meu número de novo pro pessoal lá. Podem me perguntar qualquer coisa quando vocês precisarem.
Eu não tenho problema nenhum de responder. E aí? Olha só. Eu não tenho problema nenhum de responder. Qualquer momento eu tô aqui para vocês. Ainda mais agora na quarentena. Eu tô fazendo mil coisas, mas para mim o Emancipa é uma das minhas prioridades. Então, não sintam medo de correr atrás de mim. O que eu falei de português é verdade, eu tenho uma dificuldade muito grande, mas se vocês tiverem pergunta também, manda sem problema nenhum. Eu corro atrás, tenho jeito. Eu tenho amigos que falam melhor que eu. Então é isso daí. Muito obrigado. A gravação vai estar lá. Eu vou pedir pro pessoal colocar na gravação o PDF também, que eu vou gerar para vocês, o documento, na descrição lá do Emancipa. E é basicamente isso. Obrigado de novo. E se tiver alguma aula de novo nesse semestre, até a próxima, na qual participe. Se não, eu queria desejar a todos vocês boa prova, porque sorte vocês não vão precisar. É isso aí. Valeu. Foi um prazer, inclusive. Tchau, tchau.